à noite, né? Essa apresentação. Eu sempre falo, é bom que o pastor vai pregar, porque aí o pastor dá o jeito aqui na palavra e Deus vai falando aos nossos corações. Amém? Eu quero também dizer aos irmãos que não podem estar aqui, que estão online, aqueles que não podem, aqueles que podem estar aqui estão aí em casa, aí você está perdendo, né? Mas eu quero que Deus também te pegue aí na sua casa, onde você estiver. Em nome de Jesus, a palavra vai falar ao teu coração e você vai também ser abençoado aí na sua casa. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que se levantem, os irmãos da igreja se levantem, dê uma volta por aí, vejam aí, talvez um pai tenha vindo aqui para ver a apresentação, que alguém falou. Dá um aperto de mão e diga para ele, é muito bom você estar aqui, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Aquela pessoa que estiver sentada, você entende que é visitante, né? Então você vai lá e aperta a mão dele, agradeça pela visita dele, em meu nome, em nome da Igreja Batista Viva. Amém? Glória a Deus. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Pode sentar, irmãos. O Magno está na cozinha, né? Tá. Eu quero passar uma informação para os irmãos. O seguinte, a partir de sábado agora, das 14 horas até as 15 horas, nós estaremos iniciando agora aulas de violão, tá? Professor que vai dar aula para as crianças, só as crianças que estão no Geração Raízes e os chefes também. Esta aula de violão não é para quem não esteja no Geração Raízes, nosso grupo de escoteiros. Quem está no Geração Raízes vai poder participar das aulas, tá? Então, eu quero dizer aos irmãos que, se você quer que o seu filho... É o primeiro do nosso projeto social do Geração Raízes que nós estamos começando. Vai ser sábado agora, de 14 às 15 horas. Seu filho tem que ter violão. Se o seu filho participa do nosso grupo, do Geração Raízes, ele tem que ter o violão dele. Não precisa comprar um violão de 5 mil reais não, irmãos. Compre violão de 100, de 50. Tem por aí gente vendendo violão barato para você, seu filho, porque cada um tem que ter o seu violão. Tá bom? Então, próximo sábado agora começa às 14 horas aqui na igreja. Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. 1 Samuel 23, 11 e 12. Amém? Eu estou tentando padronizar aqui na igreja, irmãos, a versão NVI, tá, irmãos? Estou tentando padronizar, porque fica uma torre de Babel, várias linguagens. Então, estou tentando padronizar a NVI, para a gente poder, quando fizermos a leitura, se você tiver que comprar a Bíblia, compra agora da NVI, que a gente vai caminhar, tá bom? Diz assim: será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Será que Saul virá, conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me, por favor. Irmãos, é 2 Samuel. Desculpa aí. Deu 2 Samuel 23, versículos 11 e 12. Desculpa aí, irmãos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu. Diga assim para o seu irmão: o exército fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Abaixe sua cabeça, irmãos. Curve a sua cabeça. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Não é a palavra do Elias, é a palavra do Senhor. Que ela nesta noite venha tocar profundamente daqueles corações que estão cansados de lutar, cansados de não ver resultado naquilo que tem feito. Espírito Santo, toque nesses corações. Manifeste-se neste momento, Espírito Santo. Fale conosco, Pai, nesta noite.
Nós estamos aqui para ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Meus queridos, eu vou usar depois 1 Samuel 30, vou usar 17, vou usar Isaías, vou usar 1 Coríntios. Só li esse texto para servir como base para aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja. Amém? Há momentos, irmãos, que parece que a vida está mais difícil para nós. Parece que outros alcançam as coisas mais rápido do que nós. E parece que a gente está enfrentando algo que não é normal. O diabo, irmãos, diga para o seu irmão, o diabo não persegue os fracos. Diga para ele aí, o diabo não persegue os fracos. Ele vai investir em quem carrega algo valioso que Deus colocou nesta pessoa. A gente observa, queridos, que nós estamos vivendo uma guerra. Não tem opção, eu não estou numa guerra, você está numa guerra. Uma guerra espiritual. Quando você tenta consertar o seu casamento, você comprou uma guerra com o diabo. Quando você tenta criar o seu filho nos caminhos do Senhor, ensinando para ele a palavra de Deus, você comprou uma guerra com o diabo. Quando você tenta viver uma vida espiritual, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, você pode saber que você está comprando uma guerra com o diabo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, tem pessoas que diante das lutas, o que elas fazem? Elas se afastam da igreja, elas se afastam de Deus, elas deixam a casa de Deus, elas deixam de orar, elas deixam de jejuar, elas deixam de ler a palavra. E o que acontece? Parece que nada aconteceu de errado, parece que está tudo bem, mas nós observamos, irmãos, que o diabo, ele é esperto, ele é inteligente. Não é por acaso que ele arrastou 1/3 dos anjos, ele carregou 1/3 dos anjos com ele, com a sua lábia, com a sua inteligência, com a sua perspicácia. E a gente observa que Satanás, ele deixa a pessoa caminhar. Não, a pessoa saiu da igreja, a pessoa saiu da presença, está fazendo coisas erradas e nada está acontecendo. Não é assim, irmãos. O diabo, ele sempre te espera no final. Ele vai te aguardar no final. Ele não vai se manifestar de imediato. A tentativa do diabo sempre em nossas vidas, irmãos, é fazer com que nós percamos a força, com que nós nos cansemos da luta. Porque o diabo, eu já disse aqui no dia que eu preguei, saindo do fundo do poço, quando eu falei sobre Jeremias, o diabo, ele não quer te matar, o diabo quer te cansar. O diabo, ele quer tirar aquilo que vai te trazer sustento espiritual, aquilo que vai trazer sustento para a sua casa. O diabo, ele quer fazer isso. Ele tenta sempre fazer isso. E nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que havia uma colheita a ser feita. E o que aconteceu? Os filisteus vinham. E você sabe, irmãos, que você prepara a terra. Nós estamos aqui num lugar que é propício para isso. O pessoal prepara a terra. E você semeia a semente, você planta a semente. E você aguarda que essa semente, ela venha brotar e ela venha crescer. E você aguarda o momento do fruto, porque a chuva veio na hora certa. O sol veio na hora certa também, e às vezes, nós observamos o seguinte, chegou a hora da colheita, na hora da colheita, o inimigo vem. O inimigo vem para tomar tudo aquilo que você, com muito trabalho, semeou, com muito trabalho, você estava ali olhando e fazendo com que tudo desse certo. Quando chegou na hora da colheita, o inimigo vem. A Bíblia diz que Samá, um servo de Davi, um discípulo de Davi, quando eu li o texto e mostrei para vocês, a Bíblia diz que o exército de Israel fugiu. Imagine se o exército fugiu, o que um homem vai fazer? Aqui está o segredo, irmãos. Tem muitas pessoas que vão fugir da batalha, vão fugir da luta. O problema é que você não vai vencer nenhuma batalha, se você não colocar Deus no centro desta luta que você está enfrentando. A gente observa que Samá, neste momento, a Bíblia diz que o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O Senhor deu a ele uma grande vitória. Por quê?
Porque a vitória, a batalha não era dele, a batalha era dele e de Deus. A batalha é você e Deus, Deus e você. Quando você tenta lutar com as suas próprias forças, você vai fugir do inimigo, porque o inimigo é mais forte que você. Mas quando você entende que Deus está com você, você enfrenta a batalha e Deus vai te dar uma grande vitória. A verdadeira vitória, irmãos, não vem por você evitar batalhas, não. A verdadeira vitória, ela vem quando eu permaneço no lugar onde Deus me colocou. Eu estou ali naquele lugar, é naquele lugar que Deus me colocou, e eu não vou deixar que o inimigo, ele venha no momento que eu vou colher, que ele tire aquilo que Deus preparou para a minha vida. Muita gente, irmãos, às vezes está passando por isso. Tem pessoas que estão passando por isso na hora de colher. Para você parece que a colheita não vem. Na hora de colher, o inimigo vem e rouba de você aquilo que Deus preparou para você. Meus queridos, eu quero falar para você o seguinte: nós temos que ficar firme e confiarmos naquele que nos deu a promessa. A Bíblia nos diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo número 24, a Bíblia nos diz que havia um momento em que o exército de Israel estava passando por uma luta, uma guerra, porque um gigante se lançou contra Israel, e ele estava desafiando Israel por 40 dias, desafiou Israel. A Bíblia nos diz no versículo número 24 de 1 Samuel 17, quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Irmãos, o inimigo ele sempre vem. E o inimigo adora quando você foge dele. Mas quando você está com Deus, quando você tem Deus em sua vida, não é você que vai fugir do inimigo, é o inimigo que vai fugir de você. A Bíblia nos diz no versículo número 25, então, eu vejo que aqui, irmãos, nesse momento, que Davi, ele se apresenta, um menino mais ou menos da minha altura, pequeno, um menino que não era soldado, um menino que não era de batalha, um menino que não tinha sido preparado para lutar, para guerrear. Mas Davi, ele tinha algo dentro dele. Ele tinha uma unção de Deus na vida dele. Davi, ele entendia uma coisa. Ele entendia que o mesmo Deus que deu para ele a unção para vencer o urso, a Bíblia diz, e também para vencer o leão, ele daria a vitória contra Golias. A Bíblia nos diz, irmãos, no versículo número 32, que havia ali um desânimo, o exército fugiu. A Bíblia diz no verso 32, Davi disse a Saul, o rei, ninguém deve ficar com o coração abatido, por causa desse filisteu, o teu servo irá e lutará contra ele. Todos estavam fugindo, todos fugiam. O rei fugia, o exército fugia, mas Davi disse, naquele momento ele traz uma palavra, o teu servo irá e lutará contra ele. Porque Davi sabia que não era ele, era Deus e ele. Diga para o seu irmão, nessa batalha que você está enfrentando, é Deus e você. Se você pensar que você vai vencer esta batalha, você vai vencer, você não vai vencer. Você pode ser o mais perspicaz, você pode ser o melhor, você pode ter estudos, mas a Bíblia diz que Davi, ele entendeu que não era ele, mas era ele e Deus. Deus e ele. A Bíblia nos diz que Davi, quando ele correu para o filisteu, quando ele vai para ele falou, você tem afrontado, não é o exército, você tem afrontado ao Deus vivo. Hoje mesmo ele vai dar a você em minhas mãos, hoje mesmo, não é amanhã. Davi então, naquele momento, ele luta contra Golias e ele o vence. Irmãos, a vida de Davi foi uma vida de muita luta, de muita batalha, mas ele foi um homem que carregava algo que Deus colocou dentro dele. E eu quero dizer para você nesta noite, que nós estamos aqui para que nós entendamos uma coisa: sempre haverá momentos em que você vai ter que entender que não é você, é Deus. Deus e você nesta batalha. E nós vemos, irmãos, que esta postura, o que ela vai fazer? 3 coisas. Ela vai fazer com que você entenda
que eu não tenho que ficar olhando para as pessoas que estão do meu lado com medo. Eu tenho que olhar para o meu Deus. Segundo, a tentação de fugir, eu não vou fugir. Eu vou ficar exatamente no lugar onde eu estou. E eu não tenho que depender de ninguém. Eu só tenho que depender de Deus. Porque as pessoas às vezes não fazem como Samar. Samar, irmãos, é o símbolo do homem, é o símbolo do servo de Deus, que sabe que ele não tem nenhum poder para vencer um exército, mas ele naquele momento confiou em Deus. A Bíblia diz que Deus deu a ele uma grande vitória. Eu quero profetizar nesta noite, Deus vai te dar uma grande vitória, mas você precisa ficar exatamente no lugar onde Deus te colocou, meu querido. Amém, irmãos? Eu vejo, irmãos, que o alvo do inimigo é sempre o seu suprimento. O inimigo quer tirar o teu sustento. Aquilo que te sustenta, o inimigo quer tirar. Samar, naquele momento, ele defendeu o campo de lentilhas. E eu vejo, irmãos, um outro texto que eu observo em 1 Samuel, capítulo 30. Eu não vou ler o texto, para a gente ganhar tempo. Mas a Bíblia diz que Davi, ele estava voltando para casa em Ziclag, onde ele e todo o seu exército estava ali. E a Bíblia diz que Davi, quando ele chega lá, as casas estavam queimadas. E o exército do inimigo, os amalequitas, levaram as mulheres e levaram os filhos. Escute, o diabo não os matou, o diabo os levou. Davi, naquele momento, nós observamos dentro da palavra, ele se sentiu enfraquecido. A Bíblia diz que ele chorou até perder as forças. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, no versículo número 3 do capítulo de número 30 de 1 Samuel, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Há momentos que nós vamos chorar, há momentos que nós vamos perder as forças, há momentos que você vai dizer, eu não tenho condições de vencer isso aqui, chega para mim. É nesse momento que você tem que se fortalecer no Senhor. Não adianta você pensar, eu vou tentar, eu vou conseguir porque eu tenho cabeça boa, eu vou conseguir porque eu sou bom nisso. Não, você não vai conseguir. A Bíblia diz que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. E eu quero nesta noite dizer para você, que Davi naquele momento, quando ele se fortalece no Senhor, no capítulo 30, no versículo número 8, ele volta para Deus, e pergunta para o Senhor se ele deveria ir, para buscar as famílias de volta. E a Bíblia nos diz, no versículo número 8, a Bíblia diz que o Senhor disse para ele o seguinte, ele perguntou, devo perseguir esse bando? O Senhor disse para ele, persiga-os, certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus respondeu para ele, vai Davi, você vai alcançá-los. Vá Davi, você vai alcançá-los. Vá Davi, você vai libertar os cativos. Irmão, entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou falar. A parte de ir é sua. Agora a parte de fazer acontecer é de Deus. Eu preciso ir. Eu não tenho forças, mas eu vou. Quem vai me fortalecer? É o meu Deus. Eu tenho que entender isso, irmãos. Se Deus está mandando você ir, vá. E eu vejo também, irmãos, que Deus deu para ele, garantiu duas coisas dentro do texto. Você vai alcançar, você vai recuperar, mas Deus deu uma ordem para ele, uma palavra para ele, Davi, vá Davi. Deus está mandando eu dizer para você hoje, vá. Deus está mandando dizer para você hoje, vá. Porque o diabo, ele tenta amarrar a sua vida. O diabo tenta amarrar a sua vida. O diabo, ele faz tudo para que você não alcance a vitória. Para quê? Ele faz tudo porque ele sabe exatamente aquilo que Deus colocou dentro de você. Você não é uma pessoa qualquer. É por causa disso que o diabo, ele tenta, de todas as formas, fazer com que você pare.
O diabo, ele tenta fazer com que você não consiga vitória, porque ele sabe que o dia que você alcançar a vitória será muito maior do que você possa imaginar. Agora, a sua parte é ir, a parte de Deus é fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio. Deus, quando eu estava preparando esta palavra, Deus falava ao meu coração: eu vou fazer acontecer nesta noite, na Igreja Batista Viva, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Eu declaro, irmãos, que o roubo do diabo em sua vida vai ser denunciado hoje. Eu declaro, irmãos, que a tentativa do diabo de levar os seus filhos, de acabar com o seu casamento, de acabar com a sua vida, Deus está dizendo para você que Ele vai denunciar hoje. Existem muitos crentes, irmãos, crentes no versículo número 4, do capítulo 30 de 1 Samuel, muitos crentes que são crentes que às vezes, eles continuam cantando, servindo na igreja, chorando sem forças. Crentes que estão, às vezes, irmãos, desanimados. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo às vezes tem levado o que você ama. O diabo tem levado o que você ama. E é por causa disso que você fica desanimado. Mas pastor, por que isso está acontecendo? Porque o diabo quer te desanimar, irmãos. O diabo quer tirar tudo aquilo que vai trazer para a sua vida alegria ao seu coração. Esse é o trabalho dele. E ele faz esse trabalho muito bem feito. O diabo sempre, irmãos, ele vai dizer: não adianta você lutar. Não adianta você lutar. Você já tentou outras vezes? O diabo, irmãos, ele sempre vai fazer com que você pense que você não tem forças. Mas eu quero dizer nesta noite: cale a boca, Satanás. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Cale a boca, Satanás. Eu quero viver as promessas da palavra de Deus. Diga: eu quero viver as promessas da palavra de Deus. Cale a boca, Satanás. Eu vou viver as promessas da palavra de Deus. Lá em Isaías 40, 31. Coloca para mim Isaías 40, 31, fazendo favor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor. Esperar do Senhor, irmãos, é dizer: ninguém toca no meu casamento. Esperar no Senhor é dizer: ninguém toca nos meus filhos. Esperar no Senhor é dizer: ninguém toca na minha família. Satanás, bata em retirada. Irmãos, você tem autoridade. Deus colocou autoridade sobre você. Deus colocou autoridade sobre você. E você tem que colocar esta autoridade diante das lutas que você está enfrentando, irmãos. Porque eu tenho uma aliança muito bonita, muito linda aqui. Foi a Lara e a Larissa, né? Que fizeram aqui as duas alianças. Diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. Diga, irmãos, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Chega, irmãos, desse negócio de dizer quase deu certo. Pastor, faltou só isso. Quase eu fui feliz. Quase que eu consegui. Não, irmãos. Chega desse tempo. O diabo vai tentar tirar todas as suas forças. Ele vai tentar. E eu observo dentro da palavra de Deus que Davi, volto no versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. Você não tem que ficar pedindo ajuda a ninguém, a não ser a Deus. Dizer: Senhor, eu não tenho forças para vencer, eu não estou conseguindo, mas eu me fortaleço no Senhor, irmãos. Agora, queridos, não adianta você querer ter vitória vivendo no pecado. Deus não vai derramar unção sobre vasos impuros. Você precisa romper com o pecado. Alinhar o seu coração com Deus.
não é ser um quase, mas você tem que concluir o que Deus começou. Eu quero que coloque 1 Coríntios 2, versículo 9 para mim, faça favor. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você não vai ficar no quase, meu irmão. Se você ama a Deus, olha o que a Bíblia diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga assim para o seu irmão: Deus preparou coisas grandes para você. Deus preparou coisas grandes para você. Agora você precisa alinhar o seu coração e dizer: Deus, eu te amo. O bambu está gemendo para o meu lado, mas eu te amo, Senhor. O que Deus preparou para você é maior do que qualquer imaginação, meu querido. É maior, muito maior. Agora eu preciso entender uma coisa. E eu quero que você diga: eu sou o guerreiro do Senhor. Levante as suas mãos para o alto e diga: eu sou o guerreiro do Senhor. Diga: eu sou o guerreiro do Senhor. Com Deus, irmãos, o fraco vence multidões. Com Deus, um homem vence multidões. A Bíblia diz que Deus multiplica. Um pode vencer 1000. Agora eu quero que você diga uma coisa: é eu e Deus. É Deus e eu. Diga: eu e Deus. Deus e eu. Diga para o seu irmão: é você e Deus. Deus e você. Você comigo, Senhor, eu venço a multidão. O Senhor comigo, irmãos, eu vou aguentar o que ninguém aguenta. Mas como é que Ele está aguentando? Porque Deus vai te fortalecer. E eu quero dizer que hoje, Deus quer renovar a sua força. Diga para o seu irmão: Deus quer renovar hoje a sua força. Diga para Ele: vai pôr coragem dentro de você. Diga: Deus vai pôr coragem dentro de você. Ele vai colocar fogo nos seus pés, vai colocar fogo no seu coração. Deus vai colocar fogo nos seus pés, Ele vai colocar fogo no seu coração. Nesta noite, Deus vai renovar as suas forças, em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus, batam palmas para o Senhor. Diga assim, irmão: Satanás, você não vai levar o que é meu. Diga alto, irmão: Satanás, você não vai levar o que é meu. Diga alto, irmãos: Satanás, você não vai levar o que é meu. Você não vai deixar a promessa cair. Não vai deixar Satanás levar as promessas de Deus sobre a sua vida. Comece a adorar ao Senhor, irmãos. Comece a dar glórias. Comece a dar glórias ao Senhor, porque hoje é dia do Senhor renovar as suas forças. Hoje é dia de Deus declarar sobre a sua vida: se você o ama, se você serve a Deus com coração íntegro, se você está deixando as coisas erradas de lado, o pecado de lado, não adianta você querer vencer, mas você continuar uma vida de pecados. Eu quero dizer para você, nesta noite, a sua luta, meu irmão, ela é intensa. Diga assim: a minha luta é intensa. Diga, irmãos: a minha luta é intensa. Sabe por quê? Porque a sua colheita é grande. A sua colheita é grande, irmãos. O diabo não vai investir, irmãos, em coisa pequena. O diabo vai investir naquele que ele observa que o que ele vai ter é grande. O diabo não vai mexer com gente pequena, o diabo vai mexer com gente grande. E eu quero dizer para vocês o que Deus falou comigo quando eu estava sentado ali. Você está entendendo o que está acontecendo com vocês na Igreja Batista Viva? Um templo grande como esse. Deus tem, irmão, nós temos enfrentado muitas lutas aqui contra o diabo. Muitas lutas contra o diabo aqui nessa igreja, desde quando ela foi fundada, desde quando esse templo grande desse tamanho, quando nós estávamos expulsando demônio de uma pessoa aqui, ali na sala ali, o demônio pegou e falou assim, eu perguntei para ele: você viu o nosso templo, o templo do Senhor? Falei: vi.
que é que você achou dele? Ele falou que parecia um ginásio. Parece uma grande quadra, né? Eu falei com ele, aqui é grande, porque a promessa de Deus para nós é grande. Deus vai encher esta casa. Deus vai encher esta casa e o diabo não vai levar nada. Eu quero dizer para você, irmãos, que a nossa luta é intensa, porque a nossa colheita é grande. Diga assim, a minha luta é intensa, porque a minha colheita é grande. É muito grande, irmãos. Você pode, irmão, não deixe o diabo roubar aquilo que Deus colocou dentro de você. Não deixe, irmãos. Ah, pastor. Meus queridos, você está enfrentando esta batalha sozinho. Deus manda dizer para você, me chame para entrar nessa batalha com você. Me chame para entrar nessa batalha com você. Samar, ele venceu, teve uma grande vitória, porque Deus estava com ele. Davi venceu Golias, porque Deus estava com ele. Davi foi lá e trouxe todas as famílias, todas as esposas dos seus servos, trouxe todos os filhos, porque Deus o fortaleceu, Deus estava com ele. Quando nós estamos enfrentando uma batalha, nós temos que entender que eu só vou conseguir vencê-la se Deus estiver do meu lado. É aquilo que Moisés falou. Quando o faraó fez uma proposta para Moisés, Moisés, vá, deixe o gado, deixe as crianças aqui. Moisés falou para ele, nenhuma unha ficará para trás. Nenhuma unha ficará para trás. Todos nós vamos adorar o Senhor lá no deserto. Eu não sei o que o diabo tirou da sua vida durante todos esses anos. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor te trouxe aqui para renovar suas forças. O diabo talvez tenha trazido problemas no seu casamento. O diabo talvez tenha trazido problemas na sua família. O diabo talvez tenha trazido problemas financeiros para você. O diabo talvez tenha trazido problemas para os seus filhos. O diabo talvez tenha trazido problemas na sua vida espiritual. Talvez o diabo tenha trazido doenças, porque, irmãos, o diabo também pode trazer doenças. O grande problema, irmãos, que nós vemos é que as pessoas, infelizmente, os crentes, brincam. E o diabo que ele precisa de uma brecha. O diabo precisa de uma brecha para ele entrar. E ele penetra e ele continua ali perturbando a sua vida, tirando as suas forças. Mas nesta noite eu quero dizer para você, que você vai levantar a bandeira da perseverança. Deus vai te dar forças para você vencer esta luta. Você vai vencer esta luta em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Põe a mão no seu coração. Irmão, não tenha medo de falar. Diga, Satanás, você não vai levar o que é meu. Diga, não vou deixar a promessa cair. Amém? Abaixe sua cabeça nesse momento. Endaramasou, cantaramas. Ondaramas, queira mandar açúcar e chama. Eita Deus. Ah, papai. Te peço, Pai, que neste momento, põe a tua mão no seu coração, meu querido. Senhor, renove as forças desse filho, dessa filha. Desse filho que está online, que está fazendo a mesma coisa. Eu quero novamente dizer, Satanás tem impedido você de tomar posse das promessas, porque o que Deus tem para você é muito grande. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite, que Ele está aqui para renovar as suas forças. Espírito Santo de Deus, sopra o teu vento nesse lugar. Sopra o teu vento nesse lugar, Espírito Santo.
Sopra o teu vento, Espírito Santo, sopra, sopra. Doramandarassou, cantaramachei, daramassi, olamandaracei. Ei, daramas, condorumandarachei, daramas. Ei, Senhor, Senhor. Comece comigo, Pai. Você sabe que eu preguei essa mensagem para mim, Pai, também. Renova as minhas forças, Pai. Tantas lutas, Pai. Tantas mentiras. Tantas conversas fiadas, Pai. Tantos boatos, Pai. Tanta fofoca. Tanta maledicência, Pai. Renova as minhas forças, Pai. Agora renova a força de cada filho que está aqui nesta noite. Cada filho, cada filha. Espírito Santo, sopra agora, Espírito, Espírito, meu amigo, Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, como eu te amo, Espírito Santo, sopra, sopra, Espírito Santo, sopra, 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 sopra o teu vento agora. Sopra o teu vento, Espírito Santo. Tira a dúvida desse coração. Tira a incerteza. O Senhor está aqui. Deus está aqui. O Deus que sabe o que Ele plantou dentro de você. Deus que conhece as suas feridas. O Deus que conhece as suas lutas. Esse Deus está aqui para renovar suas forças. Eita Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Adore o Senhor, igreja! Adore o Senhor! Do fogo, faz o leão jejuar. Adore, igreja! O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Como é que é o inimigo? Como é que é o inimigo? Pode cantar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Aleluia! Mas não vai, porque eu não estou sozinho. Adore o Senhor, igreja! Esta guerra está comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Curva a sua cabeça de novo, meu filho. Há algo de Deus para ser derramado aqui nessa noite. Ainda há algo de Deus para ser derramado nessa casa, nessa noite. Abra o seu coração. O inimigo tomou até agora aquilo que Deus prometeu para você. Chegou a hora de você agora dizer para o inimigo: chega, eu entendo o que Deus colocou em mim. Você tem autoridade. Você tem autoridade, meu querido, minha querida. Você tem autoridade. Deus está te dando autoridade. Você tem autoridade para dizer: diabo, você não vai mais levar o que é meu. Você não vai mais levar o que é meu. Satanás, você não vai mais levar o que é da Igreja Batista Viva. Satanás, você não vai mais levar o que é da Igreja Batista Viva. Porque agora esta batalha é Deus e nós. Nesta batalha é Deus e nós. Nesta batalha que eu estou enfrentando é Deus e eu. E Deus está mandando dizer para você: vá, vá, vá. Deus está mandando dizer para você: vá. O que Deus está derramando sobre você nesta noite é unção de perseverança. É para não desistir. É para não deixar para trás. O que Deus tem para você, que o diabo roubou, é porque é muito grande. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deus vai completar a obra que começou em você. Pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluias. Irmãos, venham participar da ceia do Senhor. Esse é o momento de aliança. Esse é o momento da igreja entender que até que Jesus volte, muitas músicas foram cantadas aqui. Até que Jesus volte, nós estaremos celebrando a ceia. Como o quê? Como algo que está mostrando para nós que nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Eu quero convidar você que é membro de outra igreja evangélica, mas que você está em perfeita comunhão com a sua igreja. Venha participar conosco, não tem problema, venha participar conosco. Aí eu estou visitando aqui, mas posso participar da ceia? Você pode participar da ceia. Venha nesse momento, chegue até aqui e pega o elemento, e você já dou ordem para você ir trocando seu cálice com o irmão. Pega uma para mim, Tony. Vai trocando o cálice com seus irmãos. Quero que alguém traga aqui, pessoal. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste
ressuscitaste, vivo estás. Estou vendo ainda, mas vou. Tá. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de a morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre ele reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Queridos, a uva é para quem não é batizado, é só um símbolo para que você possa experimentar da uva, mas que não fique na uva. Tá? Tem alguém me perguntando, quando é que vai ser o batismo, pastor? Porque a pessoa já entendeu. Tá? Nós vamos ter batismo daqui a alguns dias, nós vamos ter batismo. Amém? Tira aí o pão, pega o pão aí, meu irmão. Pega o pão. Vamos agradecer ao Senhor pelo pão. Eu gosto de levantá-lo. Obrigado, Pai, por este pão, que ele não se transforma, mas ele é símbolo do corpo de Cristo, o corpo dele que foi dado por nós. Ele levou chicotadas, seu corpo sangrou, os chicotes tinham na ponta chumbo ou pedaço de osso, e a lei dizia que levar 40 chicotadas. Ele foi colocado num madeiro, amarrado, e as suas costas levaram as chicotadas. Colocaram a coroa de espinhos nele, cuspiram nele, bateram nele, mas tudo isso ele fez para cumprir a vontade do Pai, para nos salvar. Obrigado por este pão que não se transforma,
mas é como se ele fosse o corpo de Cristo. Obrigado, Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos então o pão. Pai, eu estou com um cálice que tem um suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Todas as vezes, Pai, que uma pessoa ia fazer uma aliança, em muitas delas, na maioria delas, usava o sangue. Jesus derramou um sangue, e ele disse que esse sangue é o sangue da nova aliança. Através deste sangue nós temos uma aliança contigo, Pai. O mais forte fez uma aliança com o mais fraco. Jesus morreu, Pai. É verdade. Ele morreu. Mas a tua palavra nos diz, os evangelhos dizem, que ao terceiro dia, as mulheres foram até o sepulcro. A pedra estava removida. Maria estava conversando com Jesus, achando que era o jardineiro. Perguntou para ele se ele sabia para onde tinham levado o corpo de Jesus. E Jesus então chamou pelo seu nome Maria. E ela entendeu que aquela voz era a voz de Jesus. E ela disse Rabone, que significa mestre. Nesta noite eu quero dizer para você que Jesus está chamando pelo seu nome. Elias, Disa, João, Jesus está chamando pelo seu nome. Aquele que ressuscitou dentre os mortos está chamando pelo seu nome. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. A morte não o segurou. Ele está vivo. Ele está em espírito aqui. O meu Jesus ressuscitou. E num dia ele voltará para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Ele está sentado à destra do trono do Pai, à direita do trono de Deus. A noiva, a igreja, aguarda, anela a volta do nosso Senhor, daquele que tem olhos como chamas de fogo, daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A ti, Jesus, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus, pela sua morte. Obrigado pela vida eterna. Obrigado, porque o Senhor nos deu a vitória. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Nos lembrando do que Cristo passou por nós, do que Ele fez por nós, bebamos o vinho.
Aleluia. Você pode trazer e jogar ali. Pode sentar, irmãos, eu tenho 2 recados. Tenho 2 recados. Primeiro, passou 5 minutos aqui, mas eu tenho que dar. Primeiro, irmãos, os pais, não sei como é que vão fazer, vocês vão receber um mimo, tá? Não sei, não me falaram como é que vai ser. Cadê o pessoal? Quem está responsável por isso? Cida. É para os pais irem primeiro? Depois de terminar o culto, os pais vão sair primeiro, tá? Isaura, vem cá. Gente, eu vou orar pela Isaura. Ela não é da nossa igreja, mas está pedindo para orar por ela, em agradecimento. Alguém quer agradecer algo para Deus? Se você tem algo para agradecer a Deus, vem aqui que eu quero orar por você também. Você quer agradecer a Deus por algo que Deus fez na sua vida? Isso aqui foi saúde. Isso aqui foi a sua saúde. Tá bom? Foi a sua saúde, ela vem agradecer a Deus. Aqui, ó. Isso aqui foi milagre mesmo, hein? Quer ver milagre? Conversa com ela depois. Amém. Ó! Tá crescendo, hein? A gente vai ter muito mais mulher do que homem, né? Só tem um homem aqui, ó. Você também? Amém. Feche os olhos. A Ti, Pai, toda honra, toda glória. Eu sempre tenho falado para a igreja, se você quer viver o normal, vá para o mundo, porque aqui é lugar de sobrenatural. Danúzia, vem cá. Danúzia, vem cá. Pode ficar aqui. Deus já fez, irmãos. Deus não vai fazer. Ele já fez. O nosso Pai já fez. É só uma caminhada para entendermos, para compreendermos que Ele está no controle e no comando de todas as coisas. Seja o que for que você passou, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do sobrenatural, é o Deus de milagres, é o Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus de milagres. Obrigado, Senhor, pela vida da Isaura e de todas as pessoas que aqui estão. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória. A Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. É porque o Senhor foi na frente. Foi o Senhor que foi na frente. Muito obrigado, Pai. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu agradeço a Ti juntamente com os Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode sentar, irmãos. Os pais saiam na frente, fazendo favor. Os pais rapidamente, irmãos, se demorar, o povo vai na frente. Vai os pais lá para receber um mimo lá. O pessoal está lá, estou vendo a Delza lá. Vai lá os pais receberem, até os pais visitantes, vão lá, faz favor. Vai lá, tem a Delza, tanto de um lado como do outro tem a Cida lá. Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, vão na paz.